Tem dias que o estresse come solto aqui na minha casa. E, na maioria das vezes, esse estresse é por causa do cansaço. Então, essa mãe que vos fala teve que descobrir uma outra forma de descansar, além de dormir, é claro. Olá, tudo bem? Eu sou a Ana Flávia e nesse meu canal nós conversamos sobre planejamento pessoal para a otimização da educação domiciliar e sobre livros. Nós amamos livros. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre uma estratégia muito conhecida, mas que eu descobri só agora, para descansar. Porque no processo de educar uma outra pessoa, de educar uma alma, seja com escola ou sem escola, os pais têm a obrigação de educar. A criança estando na escola ou não estando, nesse processo de educar, a mãe aqui, que é a principal responsável por este projeto, por esse processo, por essa meta, por esse objetivo, aqui nesta casa, fica muito cansada. Tem dias que o cansaço pega. É muito comum, quando uma família começa a viver a educação domiciliar com a criança parcialmente ou fora da escola, que a mãe, que na maioria das vezes é a principal responsável, né, por essa educação em todo o seu âmbito, começa a ficar muito cansada. Cansada além do normal. É um tanto quanto comum isso. Se temos uma explicação científica para isso, se é o nosso tempo muito maluco, eu não sei. Não sei dizer. Sei que eu não sou a única, tenho consciência disso e que, enfim, é preciso fazer algo em relação a esse cansaço além do normal. Outra coisa que eu sei também é que para uma boa vivência da educação domiciliar é preciso a implementação do hábito da leitura na rotina da família. Mas aí tá lá a mãe cansada, cansadérrima. Isso quando muitas vezes ela não trabalha fora ou tem um trabalho dentro de casa, além da educação do filho, dos filhos, e ainda tem que implementar o hábito da leitura. Parece uma carga além do que é possível carregar. E está feito o bolo pro fracasso, para essa educação domiciliar. Cansada, não consegue implementar o hábito da leitura, porque nós, brasileiras, estamos inseridas numa sociedade que lê menos de um livro por mês. Aliás, que lê no máximo 2 livros por mês. É muito pouco para sedimentar, para dizer que tem o hábito de leitura. Então eu pensei, por que não fazer com que a implementação, a busca desse hábito da leitura, seja o meu momento de descanso? Então eu mato 2 coelhos numa cajadada só. Descanso e implemento um hábito necessário para a educação domiciliar. E foi isso que eu fiz. Comecei a ler livros além daqueles necessários para eu aprender, para eu me autoeducar, né? E para eu aprender coisas necessárias para ensinar o meu filho. Comecei a ler livros que eu de verdade queria ler. Comecei a ler livros ditos inúteis, que são de ficção, romance, que não ferem os meus princípios, mas que não são livros clássicos, que não são livros, digamos assim, catalogados para aprender alguma coisa. São livros para você curtir o momento da leitura, para você ter aquele momento de paz, né? Aquele momento em que você pode esquecer um pouco dos próprios problemas, esquecer um pouco das próprias demandas e mergulhar na vida de uma outra pessoa. Nós, seres humanos, gostamos muito disso. Então foi isso que eu fiz. Hoje eu estou participando de 2 clubes de leitura com livros nessa pegada. São livros em que eu leio para descansar. Para ter aquele dito meu momento. Não é bem meu momento. É um momento para descansar. Porque a gente, quando casa e quando vive a maternidade, tô aqui ajustando a câmera, não tem essa meu momento, seu momento, minhas coisas, suas coisas. É tudo nosso.
é a minha família. Mas eu preciso descansar para eu poder servir melhor a minha família. Eu não posso me dar o luxo de não dormir para ter mais tempo, porque eu vou estragar o dia seguinte. Eu não posso me dar ao luxo de fazer as coisas e não descansar um pouco. A minha cabeça precisa estar desafogada para que eu sirva melhor o meu corpo, a minha cabeça, né? Enfim. Então foi essa estratégia que eu encontrei aqui para mim, para eu conseguir abarcar as demandas. Parece que é futilidade? Não é. Mas pensem o que quiser. Eu sei da minha realidade e precisei decidir me inscrever nesses 2 clubes de leitura, um pago e um gratuito, para que junto com outras pessoas eu leia e converse sobre esses livros. Tá sendo muito legal, muito divertido mesmo. Eu comecei desde janeiro, um clube de leitura, e o outro clube de leitura eu comecei agora em março. Já conhecia esse clube de leitura, mas não estava acompanhando. Então, o clube de leitura pago eu comecei desde janeiro, porque é pago, só tinha aquele momento para entrar. E o clube de leitura gratuito eu já conhecia, mas nunca comprei um livro dele, lido por esse clube de leitura, para participar junto com elas. Na verdade, a grande maioria são mulheres, para participar junto com elas e ler. E aí, a primeira vez que eu fiz isso foi agora em março. E aí eu vou mostrar os livros para vocês que eu li em março, desses 2 clubes de leitura, e os livros que eu vou ler com esses clubes agora em abril. O livro que eu li no clube de leitura pago é este aqui, ó. É Assim que Acaba, da Cullen Over. Mano, meu Deus do céu, que livro é este? Eu li em 7 dias e não tem 100 páginas, eu não lembro agora a quantidade de páginas, tem bastante. Mas eu li em 7 dias, numa sentada, de tão bom que é este livro. Eu quero um dia, quem sabe, fazer uma resenha desse livro, mas eu não prometo, até porque eu creio que estou ruminando essa leitura. Muito fluida, muito gostosa, me prendeu, como muitas outras pessoas disseram mesmo. O que mais me encantou nessa leitura foi a sensibilidade da autora. Foi a sensibilidade da escrita. E isso fica muito mais claro no final, na nota da autora. Como a autora contando sobre o processo de escrita dela. Por que ela escreveu esse livro, o que a inspirou para escrever esse livro. Então, assim, quando eu li a nota da autora, e tem até uma marcação assim, só leia a nota da autora depois de ler o livro. Quando eu li a nota da autora, já tinha lido o livro, eu falei, caracas, que livro! Foi muito bom, foi uma experiência muito positiva, foi uma experiência muito legal. E aí, eu acho que eu tô ruminando ainda esse livro, não terminei de ruminar. Foi o primeiro livro da Cullen Over que eu li e me apaixonei por essa escritora. Soube que ela é muito famosa, não sabia disso, e que ela tem fã-clubes e ela é muito engajada com os fã-clubes dela, enfim, que ela é muito amada e que ela ama muito as pessoas que a amam, né? Os seus seguidores, os seus fãs. Gostei de saber disso dela. E, bom, enfim, foi esse livro do Clube de Leitura Pago, tá? E recomendo a leitura, que é realmente um livro muito bom para distrair a cabeça. Se bem que eu li em 7 dias, era para descansar o mês todo e descansei só em 7 dias, de tão bom. O outro livro que foi em março foi esse aqui, ó. O Outro Lado de Tudo Isso. Esse livro foi do Clube de Leitura Gratuito. Eu li logo depois. Acabei o É Assim que Acaba. E comecei esse. Não sei se foi uma boa estratégia, porque os 2 livros tratam de temas um tanto quanto pesados. Tratam de forma leve. A leitura é fluida. A leitura é gostosa. A leitura é prazerosa. Mas por trás do tema, assim, do romance, isso aqui é um romance, né? Tá até escrito aqui, um romance. Por trás do romance tem uma temática pesada nos 2 livros. Nos 2 livros tem uma temática pesada. E eu não sei muito bem sobre esse linguajar, mas é um livro que desperta gatilhos, é o que falam, é o que chamam, que é aquela
questão de despertar sensações muito parecidas ao que a autora tá escrevendo. Então a autora escreveu, eu achei uma escrita muito boa, em relação, assim, você sente o que a personagem principal tá sentindo. E não são sensações muito agradáveis no começo do livro, desse aqui. Então, são sensações um tanto quanto pesadas. A ponto de que, nos primeiros capítulos, eu falei, nossa, acho que eu não vou continuar esse livro, porque eu já tava, né, com assim que acaba, que foram sensações muito intensas. E aí, logo comecei esse aqui, e aí tava pesado, eu falei, nossa, acho que eu não vou continuar. Mas, como eu tava num clube de leitura, e as pessoas dentro desse clube estavam falando isso, estavam sentindo a mesma coisa, eu falei, bom, não sou só eu que sou a problemática da vida. Outras pessoas também estão sentindo a mesma coisa. Então eu vou insistir um pouco mais nesse livro. E foi muito bom insistir. É muito gostoso. Essa história acontece na Austrália e me fez lembrar da minha época, que faz um tempo, em que eu acampava e tinha o sonho de ter um motorhome. Eu tinha o sonho. Acho que voltou um pouco. Eu voltei a ter o sonho de ter um motorhome. Lógico que não é prioridade da minha vida, mas eu tenho, sim, um desejo, assim, de pelo menos viver a experiência de viajar por um bom tempo dentro de um motorhome. Não que eu tenha um motorhome, mas ter a experiência de viajar por um ano dentro desse motorhome, levando os cachorros, o gato e o filho, o marido, todo mundo junto. Não sei. Sei que depois desse livro eu voltei até esse sonho, esse desejo. Não chega a ser sonho. Não, sonho, desejo, né? Não chegou a ser objetivo e meta, não coloquei no papel. Então acontece na Austrália. E a personagem principal está viajando, mas tem uma explicação do porquê que ela começa a viajar e também tem uma explicação de todas as sensações, de tudo que ela está vivendo. Aqui trata bastante do síndrome do pânico e crise de ansiedade, que quem não tem, né? Ainda mais pós-Covid. Então ele é muito verdadeiro no sentido de trazer essas sensações que todo mundo passou por essas sensações nesses últimos tempos nossos, tá? E agora eu vou mostrar os meus livros de abril. Agora, em abril, eu vou ler O Eleito, Thomas Mann. Também será a minha primeira obra deste escritor. E eu já sei que ele é famoso, porque quando eu vou ler uma obra, eu gosto de ver, não resenhas, mas entender um pouco melhor sobre a obra. Se bem que eu não fiz isso com a Colleen Hoover. Eu devia ter feito isso. Não fiz. Na verdade, o que aconteceu é que este livro, o começo dele, me pareceu difícil. Então eu fui lá pesquisar já pra ver onde eu estava me metendo. E eu vi que o Thomas Mann, não sei falar direito, é famoso. Meu Deus. Quem sou eu na fila do pão pra falar que ele é famoso? Sei lá. Quem é muito fã dele deve me achar ridícula falando isso. No sentido de que como que você não conhece Thomas Mann? Como você não conhece o Eleito? Gente, eu não conhecia. Tô conhecendo agora. Através do Bailinho Literário, que é o clube de leitura pago. Nós vamos ler esse aqui. Então, como eu estava dizendo, eu achei a leitura um pouco difícil. Ele trata, pelo que eu sei, sobre um pecado grave. Não vou dizer aqui para não... por mais que a sinopse fale o que é esse pecado grave, não vou dar spoiler, porque eu acho que isso estragou um pouco a minha expectativa em relação ao livro, saber disso, sabe? Estragou. Se eu não soubesse desse pecado grave, talvez a minha alegria, a animação para ler o livro fosse um pouco maior. Quando eu soube deste pecado, eu desanimei um pouco da leitura. Mas enfim, mas eu sei que também esse livro trata muito da redenção após esse pecado. E esse livro é baseado num mito chamado Papa Gregório, que não tem registros, esse mito, que por sua vez esse mito é baseado em um poema medieval, épico medieval. Então, uma história baseada num poema, que é uma história baseada em um mito que foi construído esse mito, baseado em um poema. Então, assim, é muita coisa encadeada e achei a leitura inicial complicada. Por isso eu fui pesquisar, soube que o Thomas Mann é famoso, mas que algumas pessoas disseram que este é o melhor livro para começar a adentrar na obra do Thomas Mann. Vamos ver. Não estou muito ligada neste livro, mas como faz parte do Clube Literário, vai acontecer bem parecido com o que aconteceu no outro lado de tudo isso.
No começo foi difícil, eu vi que outras pessoas estavam passando pelo mesmo. Então vamos lá, porque estamos juntos nessa e vamos conversar ao longo da leitura. Isso no clube de leitura, né, no caso. E o outro livro é Quando Te Vejo, Holly Miller. Nem tirei do plástico ainda, não comecei a ler. E esse aqui é do clube de leitura gratuito que eu participo. E a pegada do livro é o seguinte: você conseguiria amar alguém sabendo como tudo vai acabar? No caso, entre você e a pessoa que você ama? Essa é a pergunta. E aí eu fiquei muito animada com isso. Não sei se eu posso dizer que tem um pouco de fantasia nesse livro. E como eu gosto muito de fantasia, foi isso que me cativou. Eu gosto muito de livros de fantasia. Então tem um elemento aqui, não fantasioso, mas um elemento fora da realidade. Fantasia. Que não é uma coisa comum de acontecer. Aliás, eu nunca vi alguém vivendo isso. Que é saber o futuro. Então tem esse elemento. Um dos personagens sabe o futuro. E aí a pergunta que fica: você sabendo do futuro, vai ser capaz de amar a pessoa, continuar amando a pessoa que você ama, sabendo como tudo vai acabar? Se é que vai acabar? Como é que vai terminar? Então eu fiquei assim, chocada com a chamada desse livro. Eu soube também que é um livro famoso lá fora, não fez tanta fama aqui no Brasil, e que por conta de ser muito famoso, vai ter adaptação para filme. Agora eu não sei se dentro da Netflix, se cinema, isso eu não sei. Sei que vai ter adaptação. Então eu creio que vou estar com meu coração muito mais grudado neste livro do que no Eleito. Mas eu vou ler os dois. E o que acontece? Eu vou dividir com quem quiser saber a minha leitura, o meu dia a dia de leitura, em um diário de leitura. Pois é. Criei um diário de leitura, o link estará aqui embaixo na descrição desse vídeo, em que eu irei contar através de áudios principalmente como está a minha leitura, como estão as minhas sensações, como estão as minhas descobertas em relação a esses livros. Para quem já leu o livro, não sei se vai ser muito útil, mas para quem não leu o livro, esses dois livros, e quiser começar a ler, me acompanhar, vai ser legal. Acho que vai ser um momento assim de diversão, de saber como outra pessoa está reagindo às leituras. E aí eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser me acompanhar na leitura desses dois livros e dos próximos livros. Eu acho que nesse diário de leitura eu vou falar principalmente do Quando Te Vejo, porque é o que eu estou imaginando, o meu coração mais balançado. Mas vamos ver, né? E é isso, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham se sentido animadas, impulsionadas a lerem para descansar. Ler diminui os níveis de adrenalina em nós. Então a leitura é necessária para descansar. Não é só dormir que a gente descansa. Não é só fazendo outras atividades que descansa. Ler também. Além de todos os outros benefícios da leitura. Então eu te convido, te chamo a ler os livros que você queira ler, os livros que eu estou lendo, a participar. O clube de leitura gratuito, eu posso deixar o link aqui embaixo para quem quiser participar. Porque o clube de leitura pago está fechado, mas eu posso colocar o link aqui embaixo para quando abrir novamente você participar. E é isso, espero que você tenha se sentido, né, animado a ler, assim como eu me sinto animada a ler. Que participe lá do meu diário de leitura, o link também vai estar aqui embaixo. Participa, vai poder conversar, vocês vão poder conversar comigo sobre as minhas leituras, sobre as minhas percepções. Então, se estiver lendo também, ai Ana, eu achei isso, eu gostei disso, eu também pensei a mesma coisa. Vamos conversar sobre estes livros e quem sabe, se der certo, este mês agora de abril, eu dê continuidade a esse diário de leitura nos próximos meses, tá bom? E é isso. Se gostou, compartilha este vídeo para outras pessoas, para outras mães principalmente, que precisam descansar. Se inscreva no canal, não deixe de dar o seu joinha para que este canal cresça e atinja mais pessoas. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!